Então, esse é o chamado. Só que, o que eu aprendo? Quanto mais você morre, cada vez que eu morri, a unção de Deus se acrescentou na minha vida. Toda vez que um sonho, que o Daniel morre, mais aparece Jesus. Mais a glória se manifesta. Quanto menos de mim, mais dele. E quanto mais dele, mais morte. Então, o ministério apostólico, se você quiser viver o ministério apostólico, é um ministério de morte. De matar os seus sonhos. De matar os seus projetos. E viver os sonhos de Deus. E aí, quando eu saio, vejo meus filhos chorando, minha mulher chorando, meu pai chorando, deixando a escola, deixando o trabalho, deixando tudo, para viver num lugar com 4 pessoas. Tinha mais demônio dentro da igreja do que num centro de espírito de Umbanda. Lá em Lençóis Paulista. Mas por quê? A igreja tinha passado 8 pastores antes de mim. Todos eles caíram na fé. Caíram, desviaram? Desviaram, roubaram, adultério. Ô, louco. Então tava carregado. Menos o último, né? O último antes de eu chegar, só que tava sem força. Não aguentou. Então, eu cheguei na igreja, tinha mais demônios. Tô te falando, pastor, dentro da igreja do que no bairro. E aí foi um aprendizado de mapeamento espiritual. E aí o Espírito Santo começou a me trazer para essa coisa de guerra espiritual. Então, quando você quer tomar território, não é, né? Eu amo ficar lá na brisa do Espírito Santo, né? Mas ali o Senhor me forjou para a guerra. Aí o Senhor me forjou para a guerra e foi batalha. E o crescimento dessa igreja foi rápido, foi lento? Foi assim, pastor. Eu coloquei no meu coração, eu fico 5 anos aqui, a igreja vai encher e eu volto para São Paulo. Sem dúvida. Sem nenhum tipo de dúvida. Porque quando Deus te chama, quando Jesus te chama, ele te respalda. Quando é por ti, quando vai pela sua força, pode dar certo. O Senhor pode te respeitar a sua vontade. Ele é Deus, ele é bom, ele é maravilhoso. Mas pode sim, pode não. Mas quando ele te chama, ele te respalda. Então eu tinha certeza, 5 anos eu vou implantar a visão da igreja de São Paulo aqui no interior e vai crescer e eu volto para minha terra, né? Eu volto para São Paulo. E o que aconteceu? Deus falou assim para mim, faz um mapeamento da igreja. O Espírito Santo falou, faz um mapeamento. E aí eu montei um mapeamento, fiz um jejum de 40 dias. Eu tomava um copo d'água de manhã com pão, um pão e um copo d'água de manhã, um pão e um copo d'água à noite. Por 40 dias? 40 dias. E aí eu colocava, como chama aqueles negócios que é borrifador que fala? Sim. Colocava óleo, borrifador, e passava no bairro onde eu morava. Saía com o borrifador. Não via ninguém na igreja. Você podia estar a pessoa mais acordada, esperta. Você entrava pela porta da igreja e dava sono. Você podia colocar essa iluminação lá, parecia que a igreja era escura. É um negócio terrível. E eu comecei esse jejum. E aí eu peguei junto com o bispo Cícero, que é um ancião, que ele ficou lá, o guardião, o intercessor. Ele ficou lá de pé, orando, Senhor, a obra é tua. Ele ficou lá sozinho orando. Ia lá, fechava, abria. Só ele. E aí eu falei, Sheba, e ele falou assim, meu irmão, conta a história da igreja para mim. Ele falou, a história da igreja é essa. E eu fui anotando tudo. Todos os erros, todos os pecados, todas as coisas, tudo que tinha acontecido dentro da igreja. Eu falei, amém, querido, obrigado pelas informações. Não chamei ele, não chamei ninguém. Ungi a minha esposa, ungi os meus filhos, depois no término dos 40 dias. Ungi a minha esposa, ungi os meus filhos, ungi o umbral da minha porta, da minha casa. Falei para minha esposa, se prepara, ora por mim, que eu vou estar em guerra. Nem fui à noite.
Sabia que a noite ia ser mais difícil, foi de dia. À tarde, na parte da tarde, eu entrei na igreja, peguei um mapeamento, e aí eu comecei a falar coisas por coisas que aconteceram na igreja. A oração de Daniel, capítulo 9. Tem misericórdia de nós. Não foi eles, foram nós. Eu me coloquei na brecha. A intercessão é você entrar no lugar. E eu entrei na brecha por aquela cidade, por aquela igreja. Primeiro pela igreja. E aí eu comecei a falar, Senhor, perdoa por isso, perdoa por isso, perdoa por isso, perdoa. Enquanto eu fazia esta oração, as portas, não tinha vento. Lençóis Paulista é quente, o ar parado. As portas começaram a bater. Os bancos começaram as portas. Pá. Eu arrepiava dos pés à cabeça. E fazendo um mapeamento e mandando embora, pedindo perdão em primeiro lugar e depois mandando embora todo espírito maldito e pedindo perdão de tudo que tinha acontecido dentro daquela igreja. E depois que eu fiz essa oração, quando eu cheguei no final da oração, a porta do banheiro bateu violentamente. Irmãos, é que eu estava cheio do Espírito Santo. Desculpa. Eu estava cheio do Espírito Santo. E se não, eu tinha saído correndo de lá. Só questão espiritual. Bateu violentamente a porta do banheiro e eu fiquei com medo. Mas aí veio uma unção, uma força dentro de mim, que eu me levantei e levantei os braços e comecei a andar sobre a igreja. E era esse sentido assim, pastor. Quando eu levanto meu braço aqui tinha uma oposição, e eu vou andando e vai, sabe, limpando o ambiente até chegar na porta da igreja, na porta final. E ali, pela honra e glória do Senhor, nunca mais aquela igreja foi a mesma. E aí um grande avivamento aconteceu naquele lugar. Salvação, cura, libertação, poder, graça. Algo do sobrenatural de Deus aconteceu naquele lugar. Está lá até hoje, né? Até hoje, para a honra e glória de Jesus. 20 anos. 20 anos em Lençóis Paulista. E você lembra das primeiras curas ali? Como foi? Olha, a primeira cura foi algo assim muito, muito interessante. Eu estava no culto e Deus olhou, e um irmão chegou com um Fiat 147 azul e trouxe uma senhora forte e ela não andava. Pegaram uma cadeira da igreja, colocaram na porta da igreja, do carro, tiraram a mulher e colocaram no carro. Levaram a mulher até a frente. E o culto está acontecendo, e a glória está vindo, e o poder está chegando. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, fala para ela andar. Falei, meu Deus, mas ali no fogo, nem um pouco de dúvida. Fui e ordenei, falei, levanta e anda. A mulher olhou para mim e fazia assim, falei, levanta e anda. E eu fiquei bravo com ela, falei, levanta e anda. E ela não levantou e ela não andou. E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu tenho certeza, foi a voz do Espírito Santo. Voltei para o altar, continuei ali o culto, as ministrações. No dia seguinte, ela foi embora, eu falei sim, mas eu falei com o Espírito Santo, falei, mas eu não tenho dúvida que você falou para mim orar por aquela mulher, que ela levantar, que ela ia andar. Voltei para casa, tal, aquela frustração, né? Você fica frustrado. Deus, que vergonha que eu passei, né? Mas isso também é para matar a sua carne, porque é ele que faz, né? E voltei. No outro dia, a irmã que levava ela, pastor Paulo, pastor Andréia, na igreja, falou, vocês não sabem, bispo, o quê? Pastor, que foi? A irmã que o senhor falou para ela andar, que ela não andou, ela sentiu firmeza na perna dela e começou a andar na casa dela, está andando na casa dela, para a honra e glória de Jesus. Então ela sentiu confiança, ela sentiu o movimento da perna, ela sentiu a musculatura voltando ao normal. E aí ela começou a andar dentro da casa. E aí foi uma festa, que aquele dia ela entrou
com a cadeira, e depois, no próximo culto, ela entrou andando, e a gente tomou o testemunho dela. Foi, assim, algo impressionante que Deus fez, né? O primeiro milagre que eu lembro foi esse, né? Fora muitos outros que aconteceram, mas esse foi o primeiro. E eu estava assim, porque eu recebi do meu pai essa unção de aberturas de igreja, de fé para abrir igreja. E eu lembro que eu estava... eu falei, Deus, eu quero mais poder. Eu quero mais manifestação da sua glória. E eu estava vendo aquele vídeo famoso o DVD famoso do Benny Hinn, quando ele estava lá em Manaus. E eu chorava, né? Na igreja chorando. Deus, eu quero isso. Chorando, mas chorando de verdade. Forte, né? E de repente, teve uma situação em Lençóis Paulista que o pastor Denardi ia ministrar numa igreja em Lençóis Paulista. Você conhecia ele? Não. Denardi é um grande homem de Deus que já participou do nosso podcast. Ele é muito, muito de Deus. O Denardi ia para uma igreja, mas por causa da unção, alguns têm medo da unção, né? Não sei porquê, mas tem. E aí o que acontece? Chegou o assessor dele, que era o Denilson Bis, que era um dos que fazia agenda, e falou assim, olha, tem um homem de Deus que é a sua cara, é a cara da sua igreja, você vai amar. E eu sou meio assim, bem resistente para você conhecer alguém para colocar no altar, né? Você tem que conhecer o testemunho da pessoa. E aí eu falei assim, tá bom, mas assim, com muito receio. Vai para levar para sua igreja. E a gente não tinha essa... Hoje, a gente sabe que o apóstolo Denardi é uma bênção. A gente sabe, não tinha essa comunicação nos dias de hoje. Parece que não, mas 20 anos é muita coisa, né? A comunicação muda rápido. Não tinha nem internet. E aí, tá bom. Como que ele é? Ele cura, tal, libertação. Eu falei, então tá bom, vamos fazer uma campanha aqui com ele. E aí, tudo bem, marquei o dia, chegou o Denardi, tá lá no hotel, falou assim, eu cheguei aqui. E aí eu fui encontrar com ele. Meu amado. No saguão do hotel. Quando eu e o Denardi se encontramos, foi como uma bomba. Foi uma bomba. Eu caí na unção. No meio da recepção do hotel. No chão, tremendo. Assim, uau! E ele, uau, o papai te pegou, o papai vai te pegar. Aquela, uau! E pá, mais unção, mais fogo. Oh! E eu lá, só para o senhor ter uma ideia, ele foi convidado a retirar daquele hotel. Tivemos que ir para outro hotel. Foi expulso. A unção desceu sobre mim, sobre ele. Foi algo assim assustador. Assustador. E eu estava lá no seminário que fez no domingo, no último dia que ele ia embora. A gente estava no seminário. E aí ele falou assim, eu estava com o Benny Hinn no Texas. Eu falei, meu Deus. E ele falou para mim, ungir os pastores do Brasil que têm fome e sede. Eu não estou aqui porque eu quis estar, mas porque o Espírito Santo mandou estar aqui. E aí ele pegou o óleo, um vidrinho desse tamanho. E era a última unção, não dava mais para ungir mais ninguém. E aí ele falou assim, e esse é o óleo que ele me deu para mim ungir os pastores, para liberar a unção que está sobre ele e sobre a vida dos pastores. Quando ele falou isso para mim, aí eu lembrei do dia que eu estava chorando e falando, Deus, eu quero. A sede e a fome atrai o profeta. Aleluia. A sede e a fome atrai a unção. Lençóis Paulista não é uma cidade grande. Agora está conhecida porque veio uma fábrica gigantesca para a cidade, porque a gente pediu o avivamento, e o avivamento traz prosperidade. E aí ele me veio e ele falou assim, este aqui é o último. Pegou, tal. Não sei, eu só sei que eu parei no chão, nem sei quanto tempo fiquei. A glória de Deus e a unção foi impregnada na minha vida. Então, a partir daquele momento, os sinais de cura saíram assim para fora de uma forma, graças a Deus, eu já tinha, mas
teve uma ativação. Houve um aumento Aquele de momento. cura de milagre. Houve um aumento de cura de Isso, milagre. aumentou cura, milagre. Porque eu acredito assim, ó. Quando os apóstolos tiveram que... Tava Jerusalém no avivamento. Tinha que cuidar dos órfãos, das viúvas, levar a cesta básica, cuidar de um, visitar o outro. Aquele trabalho de pastor. E aí os apóstolos falaram assim, ó, traga para nós homens corretos, assim, assim, assado, que tenham o Espírito Santo. E dentre eles tinha 7, né? Os diáconos. E dentre eles tinha Estevão e Filipe. Quando eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram homens de Deus, eles já tinham a glória, a presença de Deus sobre a vida deles. Mas quando os apóstolos colocaram as mãos sobre eles, houve o quê? Houve um despertar dos dons espirituais. E o Filipe e o Estevão, sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. O que Filipe mudou, né, uma cidade por sinais, prodígios e maravilhas. Samaria foi impactada, teve um avivamento, porque ele já tinha o Espírito Santo. Mas foi um homem que colocou as mãos, os apóstolos colocaram as mãos e ativou uma unção do sobrenatural. Então, eu vejo assim, eu já carregava algo de Deus sobre a minha vida, sim. Mas a partir do momento que ele coloca as mãos sobre mim, acrescenta-se algo no meu ministério. E aí houve se tinha cura, dobrou. Se tinha unção, dobrou. Foi potencializado aquilo que eu já carregava, deu um despertar do sobrenatural e abriu portas assim que... E aí só para passar essa parte com o Denard, né? E aí ele me leva para... Depois disso ele fala assim, é quase como se ele tivesse me adotado. Ele falou assim, eu tenho que te levar pro Canadá. Cat the Fire. Eu falei, meu Deus, pastor, igreja, pagando aluguel, né? Tanta coisa aqui. Daí ele falou assim, vai, que Deus vai abrir um portal para você. Resumindo, eu consegui dinheiro, me deram visto, que era... a maioria dos pastores não conseguiram ir, mas eu consegui, me liberaram o visto, é muito difícil para a época. E eu fui para o Canadá. E chegando no Canadá, nesta viagem, quem estava comigo? Quem estava nessa caravana? O profeta Joel Engel. Foi a maior loucura da minha vida. E lá no Canadá, nós ficamos no chão. Eu só ficava no chão. De um lado, o Denard. Do outro lado, o Joel Engel. Então, quando eu ia levantar, um batia no meu peito e ficava com a mão em cima de mim. O Engel. Mais. Quando eu ia levantar o Denard, eu fiquei imerso, mergulhado. Foram 5 dias, eu sou ruim de número. Eu fiquei imerso pelos dois. E aí, para unção vir, tem o David Kim, da Coreia do Sul, que é amigo do meu pai, e ele estava lá também. E aí eu estava embriagado, o meu corpo não aguentava mais. Eu tremia. Eu não tinha mais força. E o David Kim olhava para mim, falei, agora eu consegui levantar. Uau! Eu recebi uma unção sem limites. E eu estava ouvindo assim, no Canadá, eu estava bêbado, eu estava tomado pelo poder de Deus. E de repente subiu a Red Baker. Ela estava ministrando. E eu olhei para o meu amigo que estava do lado, o pastor, porque eu comecei a escutar os anjos. Eu comecei a ouvir os anjos cantar. E eu olhei para a caixa de som, eu olhei para o técnico de som, eu olhei para os músicos, eu falei, da onde está vindo essa frequência? Olhei para o pastor, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? E lá houve um destravar, um profético, um aguçar profético tremendo. A glória de Deus foi impregnada em mim. E do Canadá, nós fomos para Israel com os dois também. Era uma loucura. De Israel, de novo, voltamos para o Canadá.
E depois do Denard, o Engel veio para a igreja, Joel Engel. Quando a gente voltou do Canadá, ele falou assim, profeta. Eu falei, que? Ele ligou para mim, ele disse, Deus falou para mim na sua igreja. Eu falei, meu Deus. Hoje você não consegue agenda, você não esquece, não consegue talvez nem, não dá. E ele falou assim, Deus falou para mim na tua igreja. Ele foi 4 ou 5 vezes lá. E eu falei sim. Pensei em financeiro, porque quando alguém vai na minha igreja eu tenho que honrar. Pensei no financeiro, irmão, como? Ele falou, não se preocupe, Deus mandou, pode ser na segunda, na terça ou na quarta. Deus mandou. Eu falei, então o senhor vai vir. Ele veio e ele começou a ministrar na igreja. E quando ele começou a ministrar na igreja, e os irmãos começaram a ficar, será? De repente, os irmãos já estavam indo para o lado de fora. A gente começou a escutar uma carruagem, barulhos de roda, andando sobre a igreja. As pessoas saíram para o lado de fora. Só estava chovendo em cima da igreja. Só em cima da igreja. É igual chuveiro, você põe a mão aqui, não tem, aqui tem. E conforme as pessoas olhavam para os céus, é como se tivesse um disco voador, uma luz. Não é que 1 ou 2, todos viram. E as pessoas caíram no estacionamento da igreja de pedras. Pedra molhada. Aquelas pedras. As pessoas caíram, não. Todo mundo começou a cair. A glória de Deus foi manifesta naquele lugar. No estacionamento. No estacionamento. E as pessoas começaram a entrar chorando. Então eu recebi essa questão do meu pai, de abertura de fé, de abertura de igreja. Eu recebi questão de sinais e maravilhas do apóstolo Denard. E eu recebi o profético do Engel. Então eu sou essa bomba, né? A junção disso. E a última vez que o profeta Joel Engel foi na igreja, eles me chamam, o Denard me chama de guardião da unção. Ele me chama de o guardião da unção. Por quê? Porque aquilo que ele libera é mantido e ampliado. Toda vez que ele chega na igreja, a glória de Deus está lá. A unção está lá. Ela não se perde. A gente guarda ela com 7 chaves. E aí, o Engel foi para a igreja. E aí o que acontece? O prédio lá tem uma parede de vidro, 7 metros de altura e 50. Uma parede de vidro. Você olha dava para ver o estacionamento. E aí ele ia passar o manto sobre mim, que eu ia passar sobre a minha filha Natasha, que está morando no país de Gales. Ela vai ter, agora em Gales, vai ter uma conferência chamada On Fire, que é onde o Joel Engel estava em Lençóis Paulista, que todo mês de setembro tem. Inclusive, vamos ver alguma coisa aí. Todo mês de setembro tem On Fire em Lençóis Paulista, que é um projeto para ajudar missões. E aí, meu irmão, quando ele pega esse talit, está no YouTube isso, tá? Para quem quiser ouvir, Bola de Fogo, Lençóis Paulista, Joel Engel, tá lá, só entra lá. Seu canal no dele. Da igreja, Lençóis Paulista, tá no dele. E aí, Bola de Fogo, Joel Engel, Lençóis Paulista. Depois do podcast, você olha, não vai parar agora. E aí, nós estávamos ali, e quando ele começa a fazer, quando coloca eu e a Natasha, a unção de pai para filho, a igreja começou a ter algo assustador. A glória de Deus, irmãos, assusta. Começou. E as portas começaram a bater violento. E quando eu olhava para o lado, o raio, você olha assim, você acha que é raio, mas raio cai de cima para baixo. Mas não era raio. Era anjos. Mas eles eram muito rápidos e começaram a fazer assim, em volta da igreja. Todos que estavam lá viram. Todos que estavam lá viram isso. E as pessoas começaram a se chegar uma perto. As crianças pararam de correr, ficaram perto do pai e da mãe. Aleluia.
E de repente, quando ele fala assim, ó, pegue o talit, tá lá, filmado, pegue o talit. Na hora que ele passa o talit para mim, cai algo, bola de fogo em cima da igreja. Pô! Parou tudo. O centro da cidade parou. Na hora que ele passa o talit para mim. Nenhum equipamento se queimou. Não era um raio. Era a glória de Deus. E ali, meu irmão, foi um grande despertar e um avivamento de Deus naquele lugar. Então, é essa unção que eu carrego. E aí, quando eu fui para Honduras, quando eu fui para Espanha, quando eu fui para a Europa, eu me vi carregando aquilo que Deus derramou sobre meu pai, aquilo que Deus derramou sobre o Denard e aquilo que Deus derramou sobre o Engel. É impressionante. Eu vendo as habilidades espirituais, os dons espirituais sendo manifestos em outros lugares. Foi algo assim assustador, né? Depois que você recebe da parte de Deus. Então é fantástico você andar com esses homens de Deus. E quando nós estávamos fazendo a rota de fogo, né, do sul até o norte do Brasil, o Joel Engel falou assim, nós vamos passar em Lençóis Paulista e nós vamos levar o pastor, o apóstolo Fredberto da Rua Azusa. Eu falei, meu Deus. E mais uma vez eu estava pedindo a Deus sobre a Rua Azusa, né? Estava orando, porque estava perto dos 100 anos da Rua Azusa. E depois dos 100 anos, tem uma promessa que haveria um grande avivamento depois de 100 anos. E eu estava naquela oração, Senhor, eu quero. Faça o avivamento aqui. Eu quero. Debaixo de jejum e oração. Muito jejum e oração. Nós estamos subindo no monte 21 dias. Nesse exato momento, debaixo de propósito. Saindo daqui, eu vou para Lençóis Paulista e vou subir para o monte ainda. Então, você está no propósito agora de 21 dias? De 21 dias de oração. Seguido. 21 dias de Daniel. Então a gente está debaixo desse propósito, debaixo dessa unção. E aí, o Engel, meu pai e o Fredberto esteve na igreja da Rua Azusa, que eu estava chorando, clamando a Deus. Ele olhou para o meu pai e falou assim, seu filho, ele tem a unção apostólica. Seu filho é um apóstolo. Vamos ungir ele? Então, naquele dia, né, que veio o Fred... Olha, irmão, é uma dimensão muito louca. Lençóis Paulista. Cara dos Estados Unidos. Chegar ali é só Deus. E ali, eles pegaram e me ungiram como apóstolo. Eu e a minha esposa. E aí o meu ministério decolou assim de uma forma sobrenatural. E aí o Senhor me deu um passaporte para as nações da terra e foi fora do comum. Então essas são as histórias com o Engel, com o Denard, com meu pai. Eu herdei algo poderoso referente da vida deles, graças a Deus. Sou grato a Deus por essa unção derramada. Graças a Deus, que bênção. E também o apóstolo Daniel, recentemente, no mês de novembro, ele lançou este livro, Espírito Santo é para todos. Espírito Santo é para todos. Primeiro, eu já gostei do título, tudo que fala do Espírito Santo eu gosto. O primeiro livro que eu li na vida foi Bom Dia, Espírito Santo. Isso aí é impactante, né? E o que